Salve você antenado aqui no canal, meu nome é Lineker Biondi e eu vou levar você para pertinho de todas as informações do Vasco nesse domingão de pós-jogo. Vamos falar aqui sobre a bomba, né, que saiu pós-empate entre Vasco e Atlético Mineiro. 1-1 em São Januário. Vamos comentar um pouco sobre o jogo. Felipe Coutinho pistola com Pablo Verratti. Fernando Diniz desmentindo o jornalista acerca de João Vitor, né, a respeito da situação do jogador. E claro, vamos falar bastante sobre todos os assuntos referentes a Vasco. Paulo Henrique, né, o destaque do Vasco na temporada, saiu machucado, né? Fotos ali da perna sangrando, enfim. Muita coisa pra gente comentar aqui nesse vídeo. Óbvio que inicialmente eu peço pra você deixar o like, você deixa o joinha porque ajuda pra caramba a gente aqui no nosso trabalho. Bom, agora o Vasco encara o Santos, né, no próximo final de semana no Morumbis, numa partida que não teremos Pablo Verratti, o artilheiro do Vasco, né, na temporada, mas muita gente criticando, né, a atualidade, a situação atual do jogador acerca de uma entrega, né, em conjunto, uma entrega tática e uma entrega também de conversação com os demais jogadores, né? O Felipe Coutinho ele deixou muito explícito hoje que ao quebrar a primeira linha de marcação ali, né, após o meio-campo chegando na intermediária do adversário, o Pablo Verratti fez uma movimentação ali errada, né? Em vez de ir ao encontro da bola, ele pediu a bola espetada em velocidade. Óbvio que todos nós sabemos, né, que o Verratti ele não tem essa bola espetada, né? Ele não consegue ter velocidade e o tempo inteiro ele vem pedindo, né, essa bola em profundidade e o tempo inteiro improdutivo. Então, o Felipe Coutinho naquele momento ali ficou pistola, né, por conta daquela movimentação errada ali do Pirata, né? O Pirata que é muito importante nas bolas aéreas, tanto ofensivas quanto defensivas. O próprio Fernando Diniz já falou sobre essa importância, já falou também sobre a importância psicológica do jogador, é o jogador que incomoda ali o adversário, que vai ali na arbitragem, pressiona a arbitragem e também um jogador que traz o equilíbrio, né, ali mental para a equipe durante momentos difíceis, um líder do grupo, mas vem sendo muito questionado, né, das suas últimas apresentações, principalmente numa equipe que o técnico Fernando Diniz estrutura, né, para ter a bola no chão. Óbvio que isso iria acontecer, algo muito, muito, muito claro que iria acontecer a partir do momento que o Vasco propôs o jogo, tocar a bola, precisar de movimentação e aproximação. O Verratti não se sairia bem, porque ele não tem a qualidade técnica suficiente para exercer uma função de aproximação e toque e passe de bola. Fato. Então, o Fernando Diniz agora vem escancarando ainda mais essa deficiência. Que o Pablo Verratti é importante para essa equipe, é importante, porque em momentos difíceis de jogo ele pode fazer um gol, né, de uma bola aérea, mas acaba sendo esporádico, né? Acaba sendo coisas isoladas no momento em que você tem um jogo de mais controle de bola. Agora basta o técnico Fernando Diniz entender um pouco isso, posicionar ou tentar ali explicar para o Pablo Verratti como que ele deve se movimentar em campo. O Felipe Coutinho ali teve razão, porque aquela bola ali era aquela bola que o Coutinho toca e recebe de volta, sabe? Para imprimir ali com velocidade a jogada. Acabou que o Verratti não conseguiu fazer essa leitura, tirou o Coutinho ali do sério nessa jogada. Olhando todo esse cenário, né, da partida, o Vasco toma um gol muito rápido perante, né, a adaptação ali do Puma Rodrigues. O gol não foi culpa do Puma, mas foi culpa do setor defensivo inteiro ali pelo lado esquerdo, que foi afunilando, dando espaço, dando caminho até o Gabriel Menino finalizar e marcar um belo de um gol nos segundos iniciais, né? O Vasco rapidamente se recuperou psicologicamente, entrou no jogo, teve o pênalti ali no Felipe Coutinho, o Pablo Verratti foi lá e marcou o seu gol na partida. Depois o Vasco melhor em campo, né, finalizando mais, chegando mais no ataque, não conseguiu marcar durante toda a partida, né? Muita gente falando do Benjamin Garré, a esperança do Benjamin Garré de entrar bem como entrou contra o CSA, dessa vez não foi suficiente, né, para agradar o torcedor. E claro, a gente observa, né, um empate que é muito ruim para o Vasco, porque o Vasco tem menos pontos do que jogos, né? O Vasco tem 17 jogos e 16 pontos, faltando apenas 2 jogos para fechar o turno. Você sabe o que isso quer dizer? Que se o Vasco repetir, né, a mesma sequência de pontos do primeiro turno no segundo, o Vasco está matematicamente rebaixado diante, né, do cenário, né, que o Campeonato Brasileiro exige de pontuação mínima. Se o Vasco ganhar os 2 jogos, os 2 próximos jogos, mesmo assim, o Vasco repetir a sequência de vitórias e de pontuações no próximo turno, né, que é o retorno que começa agora contra o Santos, porque o Vasco tem jogos a menos na competição,
o Vasco seria rebaixado. Então não dá para repetir esse turno, né? Mesmo vencendo os 2 próximos jogos. Se não vencer, piorou. Se não vencer, piorou e piorou muito. A situação do Vasco é muito ruim. Se você for pegar, é porque o campeonato ainda não afunilou, né? Então a gente fica mais tranquilo, mas só para você ter uma ideia, o Vasco hoje tem 16 pontos. O Vasco precisa pontuar 30 pontos, precisa ganhar 10 jogos. 30 pontos. O Vasco precisa fazer 30 pontos a partir de então para se livrar matematicamente do rebaixamento, tá? Se a gente for observar aí o cenário, né? Pode ser até, essa régua pode até subir. Então pode ser ainda mais grave. A situação do Vasco é muito grave. É óbvio que por conta da distância do final da competição a gente não tem esse alarde todo. Mas é muito grave ter que conquistar 30 pontos agora a partir de então. 30 pontos na competição. O Vasco que hoje tem 16, né, cara? Porra, 1 ponto a mais da metade que precisa conquistar nesse retorno. É muito difícil e eu já começo a me preocupar, né, com essa situação. Bom, falando sobre bomba, né? Rapaz, informação do André Hernan é que o João Vitor teria pedido para sair, que a família do João Vitor teria ali pedido a saída do João Vitor do Vasco, e o Fernando Diniz na coletiva, né, na pergunta do nosso amigo Jonathan Santos da BTB, que trouxe, né, essa questão, o Fernando Diniz negou a informação, falou que o João Vitor não pediu, né, não pediu para sair, e falou que confia no jogador, que o jogador está voltando a jogar bem, tem algumas rusgas com a torcida, mas precisa resolvê-las, e a situação fica cada vez mais caótica, né, em relação ao jogador. Você aí do outro lado, João Vitor, sai ou fica? Queria saber a sua opinião acerca desse assunto, porque é um assunto muito delicado, né, para esse momento do Vasco, que tem poucas opções na zaga. E eu vou falar um negócio para vocês aqui, é até impopular o que eu vou falar, mas é a minha opinião. Hoje, no elenco do Vasco, o João Vitor é o melhor zagueiro. Hoje, no elenco atual. Não estou colocando aí o Luiz Gustavo, né, nem o Lincoln, que está emprestado, o Luiz Gustavo está na seleção, como opção nesse momento, porque são jogadores que não estão à disposição. Aqueles que estão à disposição, o João Vitor é o mais qualificado, né? Melhor que o Maurício Lemos, é melhor que o Lucas Oliveira, é melhor que o Lucas Freitas. Eu não estou falando de jogadores improvisados, não, tá? Estou falando de zagueiro de origem. E hoje fez uma razoavelmente boa partida, né? Vamos colocar assim, com a camisa do Vasco contra o Atlético Mineiro. Foi bem ali na medida do possível, né? E é importante a gente enfatizar que o mercado se fecha. Apesar do Vasco estar muito próximo de anunciar a contratação do colombiano Carlos Cuesta, né? Jogador que pode acertar com o Vasco a qualquer momento nesse início de semana. A gente vai estar acompanhando toda a movimentação. É um jogador que joga também pelo lado direito. E vou falar um negócio para você. Não sei se é o jogador ideal por alguns motivos. O jogador tem 1,79 m de altura. O problema do Vasco em bola aérea talvez não seja resolvido com esse jogador. Vamos ver, tá? Se realmente Carlos Cuesta chega para resolver e tomar conta, né, do setor, um dos mais precários hoje da equipe do técnico Fernando Diniz. E começando, né, continuando ele falar sobre a coletiva do treinador, ele cita algumas coisas como criação, o time cria e não marca gol, o time cria, uma hora vai marcar. Enfim, eu acho que falta um pouco de senso de urgência para o Fernando Diniz, que não está entendendo a necessidade, né? Por exemplo, o Vasco precisa pontuar acima de tudo. O Vasco precisa buscar o resultado acima de tudo, né? Temos aí jogos complicadíssimos à frente e, claro, né, nós vamos falar bastante sobre esses jogos complicados nessa temporada. E vou falar um negócio para você. Zona do rebaixamento, mais uma rodada, mais uma semana inteira dentro da zona da degola, e é preocupante o próximo jogo contra o Santos, né? Lá no Murumbis. É um jogo que já tem quase 40 mil ingressos vendidos para a torcida santista. Então, a torcida do Santos está muito assídua nesse jogo para tentar vencer o Vasco, né, no Campeonato Brasileiro. Bom, eu estou muito, mas muito preocupado com essa pontuação do Vasco na competição. Terça-feira, meio-dia, tem sorteio da Copa do Brasil. O Vasco vai conhecer o seu adversário na terça-feira, na próxima terça-feira. Temos aí as opções, né, Atlético Mineiro, Cruzeiro, tem aí a opção do Botafogo Fluminense no Rio de Janeiro, tem também ali o Bahia, enfim, difícil, tá? Atlético Paranaense, enfim, vamos ver, né, quem o Vasco vai enfrentar na Copa do Brasil nas quartas de finais da competição. O certo é, janela tá aberta, 10 de agosto,
reforços precisam chegar. O Vasco carece por jogadores nesse momento, né? Próximo jogo contra o Santos no Morumbi, Pablo Verratti está fora. Bom, Paulo Henrique também se machucou, né, nessa partida. Tem uma foto que vazou aí dele com sangue ali na altura da canela ali, jogador que saiu lesionado, mas não deve preocupar, deve ter sido apenas uma pancada ali, né? Uma situação mais exposta do que uma lesão grave que o tire dessa situação. Mas grave mesmo, cara, é a situação do Guilherme Estrela, né? O Fernando Diniz disse que o jogador voltou a apresentar problemas clínicos, né? Ali, inchaço no joelho, enfim. Guilherme Estrela, jovem, apresentando muitos problemas físicos, né? É muito triste ver isso acontecendo com um garoto tão jovem. O Fernando Diniz elogiou o jogador, falou que estava treinando bem, mas os problemas clínicos o atrapalham, né? De jogar. Enfim, cara, temo muito pela carreira do garoto Guilherme Estrela, tá? Muito jovem, com muitos problemas clínicos já no seu início, cara. Infelizmente. Era um jogador que até a gente tinha, né, como substituto ideal do Felipe Coutinho, se conseguisse voltar, né, a performar. Mas parece que a situação do Estrela é muito grave. Bom, queria saber a sua opinião. O Vasco permanece na 17ª colocação, só que com 16 pontos, jogou em casa. Empate em casa eu considero como se fosse derrota, porque em casa tem que fazer o dever de casa. E claro, né, a dificuldade de pontuação na tabela do Campeonato Brasileiro continua, e eu falo para vocês, o alerta tá ligado. Se você o Vasco precisa somar 30 pontos a partir de então. Em 17 jogos não conseguiu somar nem 17 pontos, tem 16, isso é muito preocupante. Queria agradecer mais uma vez a sua presença, vou ficando por aqui. Um forte abraço, saudações vascaínas. E claro, peço para você deixar o like para dar aquela moral, porque daqui a pouquinho eu tô voltando. Valeu, um abraço.